E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso canal Somente Corinthians, aqui do YouTube. Meu nome é Fábio e no vídeo de hoje, galera, vamos fazer uma tier list dos maiores jogadores da história do Corinthians. Temos Cássio, temos Sócrates, Marcelinho e muitos jogadores interessantes que passou pelo Timão. Mas antes de começar o vídeo, vamos curtir a vinheta do canal. Bom galera, eu já tô aqui com a tier list aberta, né? Os maiores jogadores da história do Corinthians, né? Vamos ver aqui. Os quesitos são aqui, galera. Vamos colocar no quesito lendas, craques, grandes jogadores, médios e nem deveria estar aqui, né? Temos ao todo 28 jogadores, né? Pra colocar em cada quesito. Bom, vamos começar, né? Vamos começar aqui com o Dr. Sócrates, galera, né? Ídolo da democracia corintiana, mais de 150 gols pelo Timão. O Sócrates é uma lenda, né? É uma lenda, o doutor. Campeão paulista em 79, 82 e 83, se não estou enganado. Merece estar no quesito lendas o Sócrates, né? Vamos agora com o Paolo Guerreiro, né? Tá com uma imagem arranhada com a torcida pela saída dele em 2015, né? Mas assim, gente, o Guerreiro, ele é o maior artilheiro estrangeiro pelo Corinthians, né? Se eu não estou enganado, ele tem 54 gols, eu acho. 54, se eu não estou enganado. Fez os gols do título mundial. Enquanto ele esteve aqui, sempre honrou o manto, sempre jogou bem. Então, me baseando pelo que ele fez em campo, galera, eu coloco o Guerreiro no quesito craques. Tá? Craques, porque o Guerreiro foi muito bom no Corinthians, na minha opinião. Talvez muitos de vocês coloquem ele no quesito grandes jogadores, mas eu coloco no quesito craques, beleza? Vamos colocar o Jô, né? O Jô que tem 3 passagens pelo Corinthians, da base do clube. Em 2017 ele foi fenomenal, né? Melhor do campeonato, artilheiro. A última passagem não foi muito legal, né? Se despediu tocando um pagode enquanto o Corinthians estava perdendo, né, senhor Jô? Eu coloco ele no quesito grandes jogadores, né? Ele não é um craque de bola, mas é um dos artilheiros da arena, né? E o 2017 dele foi muito bom. Acho que coloco ele em grandes jogadores. Vamos com o Pitbull, Ralf, galera. 2 passagens, a última mais recente foi em 2019. Campeão da Libertadores, Brasileiro, Mundial, Paulista, Recopa. Meu Deus, Ralf ganhou quase tudo pelo Corinthians. Eu coloco ele no quesito grandes jogadores, né? Ele tem uns 8 gols pelo Corinthians. Não era um jogador de fazer muito gol, de driblar, mas ele era o cara que faz o trabalho sujo, né? Então, Ralf, eu coloco ele em grandes jogadores, beleza? Vamos com o Fagner, galera. Fagner da base do clube. Mais de 500 jogos pelo Corinthians, né? Não é uma coisa tão fácil de se alcançar, principalmente nos dias de hoje, né? O Fagner é bicampeão brasileiro, tricampeão paulista. Eu coloco ele grandes jogadores, né? Ele tá ali com o Zé Maria e o Alessandro entre os maiores jogadores da história. Eu coloco ele no quesito grandes jogadores. Ele não é um craque, mas grande jogador. O Fagner com certeza foi vencendo no Corinthians, né? Vamos com o Baltazar, galera. O cabecinha de ouro. Sim, jogou lá na década de 50 no Corinthians. Caso vocês não saibam, o Baltazar, ele tem 269 gols pelo Corinthians. Ele é o segundo maior artilheiro da história do Timão. Pelo que ele fez no Corinthians e tal, lendas, né? O Baltazar, ele é lenda do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Gamarra, galera. Gamarra, uma passagem só. Acho que ele fez uns 80 jogos, né, mais ou menos. Campeão brasileiro em 98, campeão paulista em 99. Muitos colocam Gamarra entre os 11 maiores do Corinthians. Alguns colocam. Eu não acho que ele foi um craque no Timão, mas eu coloco ele no quesito grandes jogadores, né? Um grande zagueiro. Muitos que viram ele jogar, infelizmente eu não fui um deles, mas muitos que viram ele jogar elogiam pela garra, pela raça do Gamarra. Então eu coloco ele em grandes jogadores, beleza? Vamos com o Carlitos Tevez, galera. É uma passagem só, mas uma passagem fenomenal. Campeão brasileiro em 2005.
Fez 20 gols naquele campeonato, craque da competição. Meteu 3 no Santos, no Pacaembu, naquele 7x1, que muitos se lembram com carinho, né? Eu vi esse jogo ao vivo, como é bom lembrar. Pelo que ele fez no Corinthians, galera, Tevez, craques, né? Lembrando, galera, que eu tô elencando aqui de acordo com o que o jogador foi no Corinthians, tá? Não tô considerando a carreira dele ao todo. Tô considerando o que ele fez no Corinthians, beleza? O Guerreiro, por exemplo. O Guerreiro na carreira não pode ter sido um craque, mas no Corinthians, na minha opinião, ele foi, né? E o Tevez, na carreira o Tevez foi um craque também, né? E no Corinthians não foi diferente. Vamos agora com Casagrande, galera. Casagrande fez pouco mais de 100 gols pelo Corinthians. Artilheiro da era da democracia. Na sua estreia meteu logo 4 gols, né? Se eu não tô enganado. Contra o Guará do Distrito Federal. Foi 5x1 pro Corinthians, ele meteu 4. Eu vou separar, galera, o Casagrande comentarista do Casagrande jogador, tá? Vou separar porque um é uma coisa e o outro é outra coisa, tá? Não tem nada a ver. Eu acho que eu vou colocar o Casagrande, galera, no quesito craques, né? Talvez alguns de vocês relacionam ele com o quesito comentarista, né? Com a parte comentarista do Casagrande. E podem colocar ele nos quesitos mais abaixo aqui. Mas eu vou separar e falando assim do Casagrande só jogador, craque, na minha opinião. Vamos agora com o Cláudio, galera. Cláudio, o gerente. 550 jogos pelo Corinthians, 305 gols, o que o credencia a ser o maior artilheiro da história do Corinthians, né? E se o Baltazar, que é o segundo maior artilheiro, é uma lenda, o maior artilheiro também é uma lenda, né? Cláudio tem que estar no quesito lendas. Ele jogou na mesma época ali do Baltazar, né? Década de 40, 50, foi técnico do Corinthians também. Então o Cláudio é uma lenda do Corinthians. Vamos com o Dida, galera. Dida, sim. Muitos consideram ele um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Muitos também consideram ele melhor até que o Cássio, né, no timão. Ele foi campeão brasileiro em 99. Foi campeão mundial em 2000. O Dida catou demais no Corinthians. Eu coloco o Dida, galera. Pelo que ele fez no Corinthians, eu vou colocar ele no quesito craques, né? Catou demais no Corinthians. Decisivo em pênaltis, né? Ele pegou 2 do Raí no mesmo jogo, né? Então, no jogo contra o São Paulo, semifinal do Brasileirão de 99. Então, o Dida pra mim foi um craque no Corinthians, né? Também foi um craque do Milan, foi na seleção, apesar de não ser campeão da Copa do Mundo, mas o Dida, uma carreira fenomenal dele, né? E o próximo da lista é Zidanilo, galera. Ai, o Danilo, cara, ele jogou de 2010 a 2018 no Corinthians. Cara, muito título. Tri brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, 3 títulos paulistas, né? 2013, 17 e 18. Eu coloco o Danilo no quesito craques. Quesito craques, porque ele fez pouco mais de 30 gols, eu acho, no Corinthians. Mas pelo que ele representou dentro de campo, as assistências. Ele que deu assistência pro gol do Sheik na final da Libertadores, né? O primeiro gol do Sheik foi ele que deu assistência. Ele que classificou o time pra final da Libertadores no gol contra o Santos. Ele que teve uma participação fundamental no gol do título mundial, né? Então eu coloco o Danilo no quesito craques. O último gol dele de bicicleta na arena, né? Gol de bicicleta contra o Bahia. Eu coloco o Danilo no quesito craques. Próximo jogador aqui da lista temos Fábio Santos, né? 2 passagens pelo Corinthians. A primeira melhor que a segunda, né? Campeão brasileiro da Libertadores, Mundial. Eu acho que eu vou colocar o Fábio Santos, galera. Eu vou colocar no quesito médio. Vai. Eu não acho que ele foi um grande jogador, assim. Ele foi muito bem no Corinthians. Batedor muito bom de pênaltis, né? Principalmente na sua segunda passagem. Mas eu não acho que ele foi um grande jogador por aqui. Eu coloco ele no quesito médios. Eu acho, né? Bom, próximo da lista temos Emerson, o Sheik, né, galera? Cara, o Sheik é ídolo demais. Muito pelo que ele fez na Libertadores. Cara, é complicado. Ele teve 2 passagens, né? Pelo Corinthians. É que assim, ele ficou entre 2011 a 2013. Aí ele foi emprestado em 2014 pro Botafogo. Voltou em 2015.
Então podemos dizer que essa foi uma passagem só, porque ele não foi embora, ele foi emprestado, né? Aí voltou em 2018 pra encerrar a carreira, né? Ai, cara. Ah, o Sheik dá pra colocar em craques, né, gente? Ele não é uma lenda, vai. Talvez pra alguns seja, mas eu coloco ele no quesito craques, né? No Corinthians, raçudo, brigador. Eu vou colocar ele no quesito craques, beleza? Bom, galera, vamos agora com o Magic Johnson. Sim, 50 gols pelo Corinthians no total. Bicampeão brasileiro, tricampeão paulista. Eu vou colocar o Jadson, galera, no quesito craques, né? O Jadson, maestro fenomenal, camisa 10, assim. Um dos grandes camisa 10 na história do Corinthians, na minha opinião. Principalmente no século XXI, né? No século XXI, ele, o Tevez, foram os melhores 10 que passou pelo Corinthians, né? Então, e assim, quando eu penso que ele veio do São Paulo, é uma troca com o Pato, assim, eu desconfiado, o que vai virar o Jadson? Pois é, né? Virou ídolo e talvez a melhor passagem do Jadson no futebol foi no Corinthians, né? O auge dele foi no Corinthians. Bom, vamos agora com o Luizão. Sim, o atacante Luizão. Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 99, campeão mundial em 2000. Quase ganhou a Libertadores, né? Pena que o Timão falhou em 99 contra o rival, né? Que eu não quero nem citar o nome. Eu não sei se eu coloco o Luizão no quesito craques, galera. Ai, cara. Talvez eu esteja cometendo erro, mas eu coloco ele em grandes jogadores, né? Ele foi um grande centroavante, mas eu não sei se dá pra comparar ele com Casagrande ou com Guerreiro, não sei. Talvez alguns de vocês... Assim, eu não vi o Luizão jogar, tá, gente? Eu não vi. Então, assim, você que viu o Luizão jogar, se você acha que ele merecia estar no quesito craques, comenta aí, tá? Pelos vídeos que eu vi no YouTube, pelo que falam dele no Corinthians, eu coloco ele no quesito grandes jogadores. Mas talvez alguns de vocês coloquem ele no quesito craques, talvez. Bom, vamos com Marcelinho Carioca, né? Cara, só tem um quesito pra esse cara, né? É lenda, né? O cara é lenda. Ele tem 206 gols, mais de 400 jogos, uma caralhada de gol de falta, né? Vamos combinar. Uns 40, 50, sei lá, gols de falta que ele tem. Carrasco do Palmeiras, né? Vamos combinar. O Marcelinho, se não me engano, ele tem 3 passagens, né? 3 passagens ao todo, se não tô enganado, 2 ou 3. A última em 2006, mas não foi, assim, muito legal. O cara é um dos maiores, assim, ganhadores de título pelo Corinthians, né? O cara é campeão mundial, bicampeão brasileiro, campeão paulista, Copa do Brasil. Meu Deus, o cara é fenomenal, merece estar no quesito craques, né? O Marcelinho. Eu acho que antes de chegar um certo jogador aqui chamado Cássio, pra muitos, o Marcelinho era o grande, assim, o maior jogador da história do Corinthians, né? Pra alguns. Bom, galera, vamos agora com Neco, galera. Neco. Eu acho que ninguém aí que tá vivo aí viu o Neco jogar, né? Porque ele jogou lá na década de 20, acho, 30 mais ou menos. Ele foi o primeiro grande ídolo no Corinthians. Eu acho que eu coloco o Neco, né? Eu não posso falar porque, né, não tem vídeos do Neco na época dele, né? Só tem imagens, né? E são poucas ainda. Mas pelos números do Neco, galera, eu coloco ele no quesito craques, né? Foi o primeiro grande ídolo, muitos gols e jogos, muitos títulos paulistas, porque na época o que valia era paulista, né? E ele ganhou muitos pelo Corinthians como jogador. Então, quesito craques pra ele. Bom, falando de craque, temos craque Neto. O Neto. Será que eu coloco o Neto em grande jogador? Será que ele merece? Não, o craque Neto merece estar no quesito craques, né, galera? Ele é campeão brasileiro em 90, campeão da Supercopa do Brasil em 91. Ele fez o gol do título da Supercopa. No Brasileiro carregou o time nas costas praticamente, muitos gols de falta. Se não me engano, o Neto ele tem 2 passagens, né, pelo Corinthians. Ele fez os 80 gols, né? 80 gols que ele fez. Nossa, é muito gol que o Neto fez. Principalmente gol de falta. Então o Neto, pra mim, um craque no Corinthians.
ele tem que estar no segundo quesito aqui. Bom, vamos com Paulinho, galera. Paulinho que na postagem desse vídeo tá na sua segunda passagem pelo Corinthians. Não tá brilhando como foi na primeira, mas eu coloco o Paulinho, galera. Ai, não sei, tem que... Craques e grande jogador é complicado, viu? Ah, é que ele é grande ídolo, mas eu vou colocar ele no quesito grandes jogadores, vai. Eu sei que ficou marcado o gol que ele fez contra o Vasco em 2012. Né, ele tem quase 30 gols pelo Corinthians, né? Ele já não passou de 30 gols. Mas não sei se o Paulinho foi um craque, né? É o Paulinho, galera. Eu acho que aí varia. Talvez alguns de vocês coloquem o Paulinho como um craque no Corinthians, né? Mas eu acho que eu vou colocar ele como grande jogador. Vamos agora com um colombiano, Freddy Rincón, galera. Infelizmente o Rincón já nos deixou, né? Recentemente isso aconteceu. Pelo Corinthians jogou demais. Campeão brasileiro, campeão mundial, né? Se eu não estou enganado. Campeão paulista. Capitão do título mundial de 2000. Eu acho que eu vou colocar ele no quesito grandes jogadores, né? Ele foi camisa 8 do Corinthians. Ele não era muito de fazer gols, mas uma raça extraordinária do Rincón. Grandes jogadores, na minha opinião, o Rincón merece estar. Bom, Rivelino, galera. Rivelino. Assim, galera, o Rivelino, ele não ganhou títulos importantes pelo Corinthians. Ele ganhou alguns torneios amistosos, né, que existiam na época. Ele ganhou o Rio-São Paulo em 66, né? Infelizmente o título paulista faltou pra ele, mas assim, pelos gols, pelos jogos, eu acho que eu coloco o Rivelino como uma lenda, né? Talvez o Rivelino seja o melhor jogador, assim, em questão de qualidade que passou pelo Corinthians, né? Na época ele era o reizinho do parque, galera. Então, assim, o Santos ele tinha o rei dele, que era o Pelé. E o Corinthians tinha o rei dele, que era o Rivelino, né? Camisa 11 da seleção na Copa em 70, jogando pelo Corinthians na época. Talvez o melhor 10 da história do Corinthians. Então eu coloco ele no quesito lendas, mesmo não conquistando grandes títulos, né? Ronaldo Fenômeno, galera. Cara, é complicado o Ronaldo. Eu acho que muitos de vocês vão me xingar. Eu coloco o Ronaldo como craque no Corinthians. Ai, Fábio, mas o Ronaldo é uma lenda. É uma lenda no futebol, no Real Madrid, na seleção brasileira. Eu estou falando no Corinthians, né? E no Corinthians, galera, o Ronaldo, assim, os primeiros meses no Corinthians foi assim um sonho, né? Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, artilheiro, decidiu o Paulista fazendo 2 gols na final contra o Santos, um deles de cobertura, um gol histórico. Marcou o gol na final da Copa do Brasil. Só que aí o segundo semestre de 2009 muito abaixo, 2010 dele também de altos e baixos. Ele tem 35 gols pelo Corinthians, assim, é uma média boa de gols que ele tem, né? Tem uns 70 jogos, aproximadamente. Tudo bem, vamos falar do Ronaldo extracampo, que ele foi importante, beleza, mas dentro de campo, eu não sei se eu considero o Ronaldo uma lenda, né? Comparado com o Rivelino, Sócrates. Eu falo dentro de campo. Talvez, galera, a maioria coloque ele no quesito lendas, mas considerando ele no Corinthians, craque, eu acho. Chicão, galera, Chicão, segundo maior zagueiro artilheiro da história do Corinthians, campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu coloco o Chicão no quesito grandes jogadores, né? Ele não é um craque, também não é uma lenda, na minha opinião, mas pra mim o Chicão pra mim o Chicão é o maior zagueiro da história do Corinthians, né? É o maior zagueiro. Desculpa aí Gamarra, Domingos da Guia, mas ele é. Então eu coloco ele aqui no quesito grandes jogadores, ao lado de Rincón, Paulinho e outros, né? Agora Teleco, galera. Teleco. Galera, o Teleco, eu vou colocar ele no quesito craques, tá? Por quê? Ele jogou na década de 30 pelo Corinthians. Campeão paulista, né? Campeão de alguns paulistas ali na época. Eu coloco ele no quesito craques. Eu não vi ele jogar, né? Não tem vídeos na época. Mas assim, galera, o Teleco, vamos dizer assim, a média dele de gols, os números dele favorecem ele. Ele tem mais gols que jogos, galera.
E só pra vocês entenderem, ele tem mais de 200 jogos pelo Corinthians. Ele tem mais de 200 jogos. E ele tem mais gols que jogos. Então, imagina isso, cara. Ele é tipo o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. O Cristiano Ronaldo ele tem mais gols que jogos, né? E o Cristiano ficou anos no Real Madrid. O Teleco é a mesma coisa no Corinthians, né? Tem mais de 200 jogos e muito mais de 200 gols, né? Então, pelos números, o Teleco foi um craque, né? No Corinthians ele foi. Próximo jogador, galera, que eu vou colocar aqui, Vladimir. Ele é um ídolo, né? Eu vou colocar ele aqui, galera, em grandes jogadores. Atualmente ele é o cara que mais vestiu a camisa do Corinthians, 806 jogos, eu acho, né? Ficou o quê? Uns 8 anos no Corinthians, mais ou menos? Tem uns 30 gols. Se não me engano, ele é o maior artilheiro, assim, o maior lateral artilheiro do Corinthians, né? Se eu não tô enganado, é o Vladimir. Eu não acho que ele foi um craque, mas grande jogador, com certeza ele foi. Super Zé, galera. Zé Maria, mais de 500 jogos. Todo mundo se lembra da camisa dele sangrando ali, né? Eu coloco o Zé Maria, galera. Cara, é difícil. Eu vou colocar o Zé Maria no quesito craques, né? Pô, o que o cara fez no Corinthians, ele é craque. Ele foi craque no Corinthians. Se não me engano, ele foi pra Copa em 70 jogando pelo Corinthians, se não tô enganado. Então ele merece estar no quesito craques, né? E pra fechar essa lista temos o gigante Cássio, galera. Cássio. Lenda, né? Lenda. O cara, meu, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão paulista, campeão brasileiro. Meu Deus, é muito título, né? Ele só não tem Copa do Brasil. É melhor não falar por quê, né? Porque, né, o senhor Fagner e o senhor Matheus Vital resolveram isolar a Copa do Brasil do Cássio, né? É melhor não falar muito sobre isso, né? Mas assim, o Cássio, galera, pra muitos é o maior jogador da história do Corinthians. Na data da postagem desse vídeo, ele é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, só atrás do Vladimir. É uma lenda, né? Pra muitos, ele é o maior jogador da história do Corinthians, pra mim também. Então ele merece estar aqui no quesito lendas. Ele é uma lenda no Corinthians. Então fechamos, né, galera? Quesito lendas, temos Sócrates, Baltazar, Cláudio, Marcelinho, Rivelino e Cássio. Craques, Guerreiro, Tevez, Casagrande, Dida, Danilo, Sheik, Jadson, Neco, Neto, Ronaldo, Teleco e Zé Maria. Quesito grandes jogadores: Jô, Ralf, Fagner, Gamarra, Luizão, Paulinho, Rincon, Chicão e Vladimir. E médios, Fábio Santos. Nem deveria estar aqui, não escolhi ninguém, né? Então é isso, galera. É isso. Eu acho que a tier list de vocês poderia ser diferente da minha, né? Talvez um jogador que eu pus em grandes jogadores estaria no quesito craques, né? E vice-versa, etc. Eu vou disponibilizar, galera, essa tier list na descrição do vídeo, tá? Pra você fazer. Assim, galera, cada um tem sua opinião. Eu me baseei na minha opinião, na minha visão. Eu não sou o dono da verdade, tá? Só pra deixar bem claro, não sou o dono da verdade. Essa aqui é apenas a minha lista, tá? Não precisa me xingar aí não, tá? Então faça sua lista aí se você quiser, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Curtem o vídeo se vocês puderem. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. E vai, Corinthians!